Pessoal, agora eu vou chamar dois especialistas, dois professores aqui, para que a gente divida a tela aqui. Cláudio Couto, que para mim é uma felicidade tê-lo aqui nesse último dia, né, antes da semana, antes das eleições. Professor da FGV, doutor em Ciência Política pela USP, e Victor Miciato, que é analista político, doutor em História pela Unesp, professor da Mackenzie. Vou começar com Cláudio Couto. Professor, vou perguntar já o que é que ficou dessa eleição. Mas essa live, essa conversa entre Marçal e Boulos foi tão inusitada que eu começo perguntando ao senhor, e vou também fazer a mesma pergunta para o Victor. O que é que o senhor achou? Boulos perde? Quem é que ganha com essa participação do Boulos nessa live de Marçal? Mais uma vez, muito obrigado aqui pela presença. Bem, obrigado, Léo, obrigado pelo convite. Boa tarde a você, boa tarde ao Vitor, boa tarde aí a quem está nos acompanhando. Olha, a gente vai ter que aguardar um pouquinho para ter certeza, né, se o Boulos perde ou ganha com essa live. O que as próximas pesquisas, essas que aparecem na véspera do dia da eleição, o que elas vão nos mostrar? Eu apostaria nesse momento, e é só uma especulação que eu faço sobre o que me parece que foi essa live, o que ela poderia também ter sido, desde o momento que ela foi aceita. Me parece que foi uma jogada do Boulos de risco, evidentemente, mas de um risco calculado e de um candidato que não teria mais muito o que perder nesse momento, porque ele aparece em todas as pesquisas bem atrás do Nunes, algumas mais, outras menos, né? A pesquisa Quest ali dá uma diferença de menos de 10 pontos percentuais, né? A pesquisa Ideia Big Data, né? Que, se não me engano, foi a que apareceu hoje, também dá uma diferença um pouco menor, né? De menos de 10 pontos percentuais. A que aparece com maior distância é a do Datafolha. E ele não teria muito da onde ter votos nesse momento que não fossem votos, eventualmente, que ele tirasse do Nunes, daqueles votos que o Nunes obteve do Marçal. Os votos que o Nunes já teve no primeiro turno e foram para ele no segundo, é difícil que o Boulos tire. Agora, esses votos do Marçal, talvez o Boulos tenha aí a possibilidade de tirar alguns. E cada voto que o Nunes tem hoje, que foi um voto originalmente do Marçal, que o Boulos puder pegar, na realidade são 2 pontos que ele diminui, né? Um que ele ganha e um que o seu opositor perde. Então, acredito que essa foi uma live, claro, inusitada, tendo em vista o grau de seriedade, né, daquelas acusações, inclusive mentirosas, que o Marçal desferiu contra o Boulos desde o primeiro turno da eleição, até culminando naquele fatídico parecer médico, né, aquele encaminhamento médico do final ali, falso, né, que não era de um médico sequer. O dono da clínica, amigo do Marçal, onde o laudo foi emitido, é um médico. Né? Enfim, todo aquele tipo de pantomima que foi criada ali, tremendamente ofensiva, criminosa mesmo. A gente imagina que isso vai ter algum tipo de consequência judicial, mas nesse momento, além de questões que o Marçal vai ter que resolver com a justiça, seja na justiça criminal, inclusive no enfrentamento eventual com o Boulos, seja na justiça eleitoral, onde eu acredito que ele terá os seus direitos eleitorais cassados durante um período bastante longo, não acho que ele é viável politicamente em eleições vindouras. De qualquer maneira, o Boulos tinha o interesse de falar com o eleitor do Marçal, não com ele. E para falar com esse eleitor do Marçal, nada melhor do que usar o próprio Marçal para isso. E me parece que foi esse o cálculo que ele fez, né, a despeito do que possa, às vezes, ser percebido como eventual incoerência. Para falar com o eleitor, enfim, era o caminho que estava disponível. Tudo bem. Victor, eu vou passar para você, mas antes a gente vai para um último trecho que a gente separou aqui da live. A Natália, professor Cláudio Couto, também citou essa questão do documento, né, falso, ali no final de campanha. De fato, pela ordem democrática, se espera que, de fato, se tenha uma investigação, se tenha um processo mais efetivo, não se deve fazer uma eleição não é uma... Até em guerras, eu costumo dizer, até guerra tem regra. Né? Quando você foge da guerra, das regras da própria guerra, você está cometendo crimes de guerra. Quer dizer, então você tem que ter ali determinado regramento. Agora, esse dossiê, de qualquer forma, esse documento falso, ele atrapalhou mais, na minha avaliação, o próprio Marçal do que qualquer outra pessoa. É só um ponto aqui, porque eu acho também que é importante para o Boulos, por mais que a gente tivesse ali uma relação de, não, ele foi agredido, não sei o quê, mas, na verdade, o grande prejudicado naquele momento ali, pelas pesquisas, inclusive,
ele foi o próprio Pablo Marçal. Mas, Victor, vamos passar só mais esse trecho, a gente vai para você com a mesma pergunta, o que, é que você achou dessa live do Boulos. Vamos lá? Para vocês entenderem, o Brasil precisa de diálogo. O Brasil precisa de perguntar de fato, né, as pessoas, não precisa ter esse rancor, essa raiva da política. O Boulos, ele já sabe que meu voto não tem, e o Ricardo, por não aparecer, também não tem meu voto, né? Então, eu coloquei algumas condições lá, eu liberei o eleitorado para fazer o que bem entender. Eu não sou dono dos votos, as pessoas confiaram em mim no primeiro turno e elas, né, cuidam da própria vida a ponto de saber o que elas podem fazer. Deus te abençoe aí, tá? O Guilherme Boulos, e a gente finaliza aqui. Victor, o que é que você me sugere, o que é que você indica dessa live desse artista que é o Pablo Marçal e o Guilherme Boulos? Bom, primeiramente, boa tarde, Léo. Boa tarde, professor Cláudio. É uma honra estar aqui ao seu lado. E boa tarde a todo mundo que está assistindo. Eu vejo que as duas jogadas de Marçal e de Boulos são muito interessantes lá na frente. A política é uma guerra de posição, onde Guilherme Boulos talvez tenha certeza que dificilmente vencerá. Porém, a imagem que ele sai dessas últimas eleições é uma imagem diferente daquela que ele perdeu há 4 anos. Portanto, já como deputado, já muito mais alinhado ao lulismo. Por quê? Porque agora o PT nem sequer lançou uma candidatura e dialogando com uma direita nova, uma direita das redes sociais, uma direita que representa o que muitos podem até criticar, mas está colocado aí o discurso do empreendedorismo, o discurso da transformação a partir das pautas individuais. Guilherme Boulos ele vai desmanchando aquela imagem radical no começo e vai seguindo uma trajetória similar àquela que Lula traçou entre os anos 80, 90 e até 2000. Portanto, inicialmente, realmente, nós podemos gerar uma tensão na imagem de Boulos, dizendo o seguinte: como assim você vai dialogar com alguém que fez tudo aquilo com você há 2 dias da campanha? Mas tanto Boulos quanto Marçal sabe que a Prefeitura de São Paulo é uma areia movediça. Vencer em São Paulo significa, de uma certa forma, se fragilizar perante as possíveis candidaturas, tanto para governo quanto para presidente. Quando Dória e quando Serra abandonaram a Prefeitura, dizendo que não iriam fazê-lo, e se candidataram a presidente, suas carreiras políticas começaram a se desmanchar, apesar de vencer como governadores. Então eu vejo que não é, por incrível que pareça, não é muito favorável nem para Boulos, nem para Marçal vencer a Prefeitura de São Paulo. Então cada um ali está fazendo uma guerra de posição muito interessante lá na frente. E o Marçal se colocou isso com o Boulos. Quem sabe a gente não vai ser uma disputa de 30 anos. Por que ele fala isso? Porque, de fato, como o professor Cláudio colocou, Marçal é novo e ele sabe do risco que ele corre ao ficar 8 anos inelegível. Tudo isso pode gerar desgaste. Mas a presença atuante numa rede social faz com que ele se mantenha forte ainda para os futuros debates políticos. Então eu vejo que foi sim uma estratégia arriscada, mas que ambos podem colher bons frutos para além dessa eleição que praticamente já está ganha. Agora, se o Boulos chegar aos seus 40%, aumentar essa proporção que vem acontecendo de quarta-feira para cá, mesmo que ele perca as eleições, a meu ver, ele avança uma posição no xadrez político brasileiro. Enquanto que o Ricardo Nunes, o máximo que ele pode pleitear é talvez um governo, mas eu acho difícil, à luz do que pode acontecer em 2026, com uma possível reeleição de Tarcísio. Professor Cláudio Couto, mais uma questão aqui para o senhor e também aí eu vou voltar também para o Victor, para a gente já agradecendo aqui a presença de vocês. Na avaliação do senhor, o que é que ficou dessa campanha? Eu vou dar 2 pontos que eu comecei a fazer aqui a partir das entrevistas durante a semana, para uma publicação de uma reportagem amanhã, que eu acho que é importante. Acho que 2 coisas, na minha avaliação, marcaram essa campanha. Essa divisão da direita, se a gente somar Nunes e Marçal, a gente vai chegar a quase 60% dos votos. E eu acho que essa soma ela mostra uma dificuldade da própria esquerda, uma fragilidade da própria esquerda, não só em São Paulo, mas também em outras capitais do país. E, para a esquerda, completamente relacionada a esse ponto,
é uma dificuldade em relação ao eleitor pobre. Ontem a gente entrevistou aqui o Gessé Souza, que acabou de lançar um livro, O Pobre de Direita, que mostra muito claramente essa dificuldade da esquerda de falar com esse eleitorado. Essas últimas pesquisas agora, se a gente for fazer recortes dela, por exemplo, o eleitor do Nunes se fortalece muito mais entre o eleitor de baixa renda. A Paraná Pesquisa, que é uma pesquisa que os bolsonaristas usam como elemento e que, de certa forma, acertou os números na eleição do primeiro turno, se a gente considerar, o Nunes vai muito melhor em relação aos eleitores não pé, ou seja, os que estão fora efetivamente do mercado formal de trabalho, do que nos eleitores no mercado formal de trabalho. Ou seja, o Nunes vai muito melhor nos eleitores mais pobres. Eu acho que esses 2 pontos eu já destaco, mas eu queria que o senhor vá, a partir desses 2 pontos, qual a reflexão que o senhor faz? O que é que essa eleição deixa de lição para esse mundo político? Não só para candidatos, não só para políticos, mas também para pesquisadores, para analistas, para jornalistas. Como é que o senhor avalia essa eleição de São Paulo? Olha, Léo, acho que, primeiro de tudo, que a sociedade mudou, né? E ela mudou significativamente em relação ao que foi essa sociedade, por exemplo, à época de eleições como a de 2002, em que o Lula se elege presidente da República, a de 2012, em que o Haddad ganha a eleição para a Prefeitura de São Paulo. A gente tem uma sociedade que se transformou bastante de lá para cá, né? A gente tem o fenômeno da uberização, né? E esse já ocorre num contexto em que mesmo aquelas relações de trabalho que foram importantes para a afirmação do Lula como uma liderança sindical importante, se projetando dali como uma liderança política nacional, aquelas relações de trabalho já se viam dissolvidas e agora mais ainda, e aí você tem essa nova forma de precarização do trabalho por meio da uberização, mas de gente que se enxerga como empreendedor, ou seja, o indivíduo não se enxerga como um trabalhador precarizado necessariamente, ainda que ele possa sê-lo, se a gente for analisar do ponto de vista das relações de trabalho concretamente, mas ele se vê como um pequeno empreendedor, né? Assim como o indivíduo que faz entregas com a sua moto, mas como são de fato também empreendedores aqueles que têm pequenos negócios, por exemplo, nas periferias das grandes cidades. A gente tem uma pesquisa que foi feita pela fundação do PT, a Fundação Perseu Abramo, lá em 2017, que retratava justamente como esses moradores das periferias enxergavam a sociedade do modo geral, a economia e a sua relação com o Estado. E uma das principais queixas que já apareciam naquele momento por parte desse segmento da sociedade é que havia muita burocracia, que o Estado impunha muita burocracia e que era preciso, de alguma forma, solucionar esse problema. Pois bem, me parece que de lá para cá houve muito pouca atenção, por exemplo, da esquerda para esse tipo de trabalhador novo que estava surgindo. A gente viu esses dias o próprio presidente atual da Fundação Perseu Abramo, né, dizendo que, olha, fazendo um pouco caso daquela pesquisa da própria fundação que ele dirige hoje. Dizendo, olha, de lá para cá apareceram muitas outras coisas, revelando algo diferente. Mas tudo que ele menciona, que apareceu diferente, não contradiz o que aquela pesquisa mostrava, ou seja, que é preciso ter uma nova forma de dialogar com esses setores. Por quê? Exatamente porque a sociedade mudou. Então, alguns conseguiram falar mais claramente com esses setores. Me parece que a direita foi mais bem sucedida nisso. A esquerda não o foi. E isso se reflete em resultados eleitorais como o dessa eleição municipal, mas também na eleição para o Congresso passada, na eleição para governos estaduais, na eleição especificamente para o Senado de 2 anos atrás. Ou seja, ou se faz essa atualização, ou há um update aí, ou vai ficar difícil continuar dialogando com um segmento importante da sociedade e fundamental eleitoralmente. Sem mencionar, e eu não vou me prolongar aqui, a população evangélica, né? Com a qual a gente sabe que a esquerda também tem dificuldade de falar e é uma população crescente na sociedade brasileira. Perfeito. Victor, os comentários finais aqui com a mesma questão. O que é que essa eleição de São Paulo ela deixa como lição para quem atua no mundo político, para quem observa o mundo político? Quais as impressões que você tem? Eu puxo um gancho aí do professor Cláudio Couto em relação à questão dos evangélicos, que além disso traz consigo uma dimensão americanista de sociedade. Então a sociedade brasileira, desde a redemocratização de 1988, ela vem se tornando cada vez mais americana nos costumes, na cultura, na economia, no jeito de se relacionar. E com isso traz uma dimensão muito forte da noção de individualismo.
Basta ver como essas pessoas vão aos cultos religiosos, elas votam, elas promovem cultura e elas vão interagindo cada vez mais com uma dimensão muito, muito americanista. Diante disso, a direita, depois de 2013, conseguiu absorver, depois das manifestações de junho de 2013, essa direita conseguiu absorver muitas das pautas que estavam colocadas lá. Primeiro com relação à questão da corrupção e depois com essa dimensão mais individualista da sociedade. Caso a esquerda queira se manter de pé para disputar com a direita, e mais do que disputar, vale a pena colocar que, embora a esquerda tenha vencido a eleição presidencial, ela ganhou, mas não levou. Qual a reforma de esquerda que está sendo colocada nos últimos anos? Ou, vamos colocar, a agenda do Temer desde 2016 está sendo colocada, reforma administrativa, tributária, previdenciária. Então, é essa reforma que está de pé, seja com Lula ou seja com Bolsonaro. Então, mais do que vencer as eleições, a esquerda precisa reatualizar o seu lulismo. Porque eu vejo esse movimento que Guilherme Boulos está fazendo. O que significa reatualizar o lulismo? A partir dessa base mais inovadora da esquerda dos anos 80, voltar a dialogar. Se antes dialogava com os católicos, por que agora não vai dialogar com os neopentecostais? Se antes falava na crítica ao varguismo, por que agora não se faz uma nova redimensão do empreendedorismo? Se antes se falava em igualdade, por que agora não se fala em equidade? São conceitos e debates que a esquerda pode trazer para o século XXI e se manter de pé para que consiga não apenas vencer de forma conjuntural alguma eleição, mas colocar suas pautas também no Congresso e serem aprovadas. Muito bem, Victor, muito obrigado. Victor Miciato, muito obrigado aqui pela presença. Victor é quase um parceiro aqui, porque está com a gente aqui no Poder Expresso sempre. Victor, quando começou a falar, falou que é uma honra ter o Cláudio Couto aqui. A gente não pode deixar de considerar isso, professor. Muito obrigado pela disponibilidade aqui com a gente. Um forte abraço para os dois. Boa tarde e a gente espero tê-los aqui em outras oportunidades. Temos eleição domingo aí. As últimas horas serão emocionantes. Forte abraço para os dois. Muito boa tarde. Obrigado, Léo. Forte abraço para você, para o Vitor. O prazer é todo meu aqui de estar com vocês.